friendzone? Como é que é? Você acha que elas gostam de ter amiguinhos, tipo, pessoas pra colocar na friendzone ali, pra ficar ali só? Tem. Ah, é? Tem muita mulher que gosta de ter um cara na friendzone só pra dar uma massageada no ego dela. Que ela sabe que aquele cara tá ali, que ele tá disponível e ela não deve nada a ele. Que ele quer ela também. Que ele quer ela e ela sabe disso. Então ela fica se sentindo no poder, né? Do controle da situação. Ah, pô, eu sei que o cara tá aqui comigo. Que a hora que eu quiser, ele vai topar. E nessa, ela vai deixando o cara aqui, ó, nas rédeas, né? O cara sai com ela, ela desabafa, ela é o suporte emocional, é com ele que ela conversa, é com ela que ela desabafa, ele é uma companhia, ele é o Uber dela. Porque o cara faz de tudo tentando uma migalhazinha de atenção. Ela gosta de manter no cara. Tem um monte por aí que faz isso. E a mulher consegue, ó, vamos usar, é o bobinho, o trouxa, normalmente é esse cara que cai na friendzone, né? Quer ver um grande erro que o cara comete, que joga ele logo pra friendzone? Hum. É ele, na primeira oportunidade que a mulher teve de falar de outro cara, de falar de um ficante, ou ficar falando de ex o tempo todo com ele, desabafando, e ele aceitar. Cara, se você não quer ser jogado pra friendzone, não permita que a mulher fale de outros homens com você. Corta. Porque é aí que a mulher internaliza mesmo. Esse aqui tá aqui na friendzone. Ah, é? Esse é um ótimo sinal. Meu Deus do céu, não faz isso não, meu filho. Caraca. Mas então elas identificam, tem outra, tipo assim... Mas essa pessoa ela pode ser considerada como o bonzinho. Tipo, o cara que é bonzinho, normalmente ele pode cair na friendzone. É porque o bonzinho, ele tem algumas coisas que o bonzinho faz que faz ele ser bonzinho, né? Mas o bonzinho, ele geralmente ele fica aceitando tudo, né? E essa aceitação excessiva de todos os comportamentos pra tentar sobressair na visão da mulher de alguma forma, faz ela jogar ele pra friendzone. Porque aí o cara deixa de fazer várias das coisas que a gente já falou aqui. Excesso de disponibilidade, não saber se posicionar, que é muito atraente, sabe? Não saber falar um não. Porque o bonzinho, na grande maioria, eles não sabem falar não. E é uma pessoa que ele quer agradar a todo mundo. Uhum. Então ele não tem opinião própria, ele não tem gosto próprio, ele faz tudo que todo mundo pede. E vai além do relacionamento, né? E não é só no relacionamento. O cara que é na bonzinho vida. no relacionamento, ele é assim na vida dele como um todo, na área profissional, na família. Aí todos os convites que fazem, ele aceita. Ele vai para os lugares que no fundo ele não gostaria de estar. Ele tá conversando sobre assuntos que ele não gostaria de falar, sabe? Então ele é muito permissivo. Isso é um padrão comportamental do bonzinho. Exato. E aí ele se torna uma pessoa que não tem valor na visão dos outros, sacou? Porque a Maria vai com as outras. Aí fala, pô, Maria, eu tenho muita dificuldade de falar não. Porque, poxa, eu não quero desagradar a pessoa, né? Fazer desfeita, sabe? Aquela coisa de não fazer desfeita, porque a pessoa me convidou, não sei o quê. Só que, será que você não sabe falar não mesmo? Porque na real, tu fala não pra caramba todo dia. Só que você fala pra você mesmo. É, verdade. Você não fala não pros outros, mas você fala pra você. Você não tem coragem de desagradar outras pessoas, mas você tem coragem de desagradar você mesmo. E essa é a pior coisa que você pode fazer. Exato. E são níveis, né? Tipo, tem as pessoas que não conseguem falar não. E tem aquelas pessoas que até conseguem, mas elas sempre têm que se justificar. Né? Ah, não vai dar por causa disso, aquilo e tal. Nossa. Mas é necessário ficar se justificando? Foi muito bom você ter falado isso. Muito bom. Porque olha só. Existe uma técnica pra você parecer menos bonzinho. Pra você conseguir ir moldando esse comportamento seu. Gostei. Que é o quê? Quando você achar que você errou, ou de fato você errou, né? Vamos dizer assim, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você se atrasou. Ai, nossa, meu Deus, fiz a pessoa ficar esperando. Caramba, desculpa. É que eu saí de casa e meu cachorro fugiu no portão na hora. Eu tive que sair correndo atrás dele. E eu acabei demorando, você me desculpa. Ao invés de você chegar se justificando, igual o Gabriel comentou aqui, ao invés de você chegar primeiro se justificando, você não vai pedir desculpa. Você vai agradecer. Agradecer o comportamento que a pessoa teve contigo. Então, por exemplo, ao invés de você pedir desculpa pelo seu atraso, você vai falar assim, fulana, obrigado por ter me aguardado. Obrigado por ter me aguardado, puxa, né? Mas que bom que a gente chegou, como é que você tá e tal. Cumprimenta a pessoa ali de uma outra forma, sem ficar ali, ai, desculpa, e se justificando eternamente, profundamente, né? Depois que você fizer isso, cumprimentar, poxa, agradecer, cumprimentar, aí você fala, poxa, acredita que na hora que eu fui sair, meu cachorro saiu pelo portão e acabei me atrasando. Depois você até pode
dar essa breve justificativa e não ficar ali, sabe, como se aquilo fosse infinito. Não, breve, sucinto, objetivo. E aí, por que isso funciona? Quando você pede desculpa, ainda mais juntando com várias justificativas e mais de uma desculpa, e pode observar que geralmente o cara que faz isso que eu tô falando aqui, ele pede desculpa o dia inteiro, excessivamente. Observa, conta quantas vezes você pede desculpa. Quando você pede desculpa, a pessoa ela tá entendendo e absorvendo que você realmente errou. Ela tá vendo o seu valor mais baixo. E eu não tô dizendo que a gente não deva pedir desculpa. Mas, quando você fica ali dando vários justificativos, você tá mostrando assim que você tá todo cagado. E aí isso instiga na pessoa até um certo sentimentozinho de cara, eu sou trouxa. Olha quanto tempo eu fiquei aqui te esperando. E, pô, você me fica com história de cachorro e tal. Então é como se a pessoa se sentisse mal por ter ficado esperando. Agora, quando você agradece, você está valorizando o comportamento que ela teve. E aí a pessoa se sente reconhecida, que é um desejo oculto das mulheres, que é o reconhecimento. Então ela se sente reconhecida pela atitude que ela teve contigo. Então, ao invés de você ficar numa comunicação onde você se detona, você vai ter uma comunicação onde você exalta a pessoa, ela se sente bem ao seu lado e você ainda satisfaz um desejo oculto. E isso faz a pessoa ver você com um posicionamento incrível, um posicionamento aqui, ó, dominante, e não do homem que fica se diminuindo. Ninguém gosta de quem se diminui, de quem fica, sabe, se empobrecendo, se diminuindo, se desvalorizando. Se lamentando. Se lamentando, se diminuindo de uma forma geral, né? Ninguém gosta disso, não é sedutor de forma alguma. E, então, pô, beleza. Muda isso, que você vai ver como que o seu posicionamento de bonzinho, ele vai, ó, gradativamente sumindo, porque você vai aprendendo com essas mudanças. Né? Mas o que eu não devo fazer por uma mulher, tipo eu, Gabriel, o que eu não posso fazer por ela que eu vou espantar ela? Você tá conhecendo uma mulher e você não quer espantar ela. O que eu não posso fazer? Tá. Eu costumo dizer que assim, ó, se você não quer espantar, é porque você quer conquistar essa mulher. Você quer que ela se apaixone por você. E quando a gente fala de flertar, de sedução, a gente tem uma psicologia ali por trás que é diferente de quando você está num relacionamento consolidado. Então, eu deixo isso aqui muito bem claro. Ó, vamos dizer, você tá conhecendo a menina, eles estão começando a sair, flertar, aquela paquera gostosa do início. Tem 5 pontos que, se você seguir, com certeza a mulher ela vai ficar apaixonada em você. Por quê? Porque são princípios que fazem ela pensar em você. E pensar é um dos princípios para uma mulher desejar, porque aquilo que ela imagina, ela sente. E ao sentir, ela vai se comportar para conseguir viver aquilo que ela está sentindo. Sacou? Quais são esses pontos? Vamos lá. Primeiro, você precisa se comportar de uma forma que você não vai ser um jogo ganho. Como assim? Ela não pode, no início, ter 100% de certeza que você está na mão dela, que você está na dela. Ela precisa ter uma dúvida. Ela precisa ter o que eu chamo de incerteza e esperança. Incerteza e esperança. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você ser um cara multifacetas. Como assim? É um cara que sabe falar de diversos assuntos, que não é monótono, sabe? Aquela coisa chata. Eu só falo de uma mesma coisa, eu só faço a mesma coisa, eu sou sempre do mesmo jeito. Não, você ser um cara que sabe ser divertido, mas que você sabe ser posturado e sério no momento que tem que ser. Você sabe falar de diversos assuntos. Então, essa oscilação em você mesmo, na sua personalidade. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é você não ser 100% disponível. Como assim? Não porque você vai ficar fazendo ausência proposital e aquele tipo de coisa que parece até que você tá criando uma relação tóxica. Não é nada disso, tá? Mas Um joguinho, você diz? Não é um joguinho. É consciência de que, pô, você tá se envolvendo, tá sendo legal, tá sendo gostoso, não precisa, desesperadamente, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, você abandonar toda a sua vida, parar de fazer as suas coisas, porque agora você vai abrir toda a tua agenda para enfiar aquela pessoa lá dentro. Porque esse excesso de disponibilidade é interpretado pela mente feminina como um baixo valor. Talvez você não tenha mais o que fazer da sua vida, sacou? Então, intuitivamente, a mulher, ela passa isso na cabeça dela. Pô, se esse cara tá o tempo todo aqui disponível pra mim, talvez ele não tenha uma vida tão interessante assim, ele não tenha tantas coisas importantes. Então, será que ele tem esse valor todo? Então, cuidado com isso. Próximo ponto é você ser misterioso. Misterioso é o quê? É aquele cara que ele faz a mulher ficar se perguntando o que será que ele tá fazendo? O que será que é o instinto dela querer descobrir sobre ele? E aí entra, por exemplo, do cara não contar tudo sobre a vida dele logo de cara.
ele deixar aquela coisa de, poxa, ele postou bem prático mesmo, tá? Ah, ele postou uma foto aqui no lugar. Onde será isso? Com quem que será que ele tá lá? E não ela achar que você tá cafajestando por aí. Não. Mas é aquela, tipo assim, você posta uma foto de uma praia. Nossa, que foto. Onde que é essa praia? Sacou? Então você ir dando uma comunicação que vai gerando uma curiosidade dela saber mais sobre você. Então, ao invés de sair contando tudo 100%, você tá numa conversa, por exemplo. Poxa, tô adorando conversar contigo. Mas eu agora preciso ir para um compromisso, mas tem uma coisa que eu fiquei muito curioso que eu quero te perguntar depois. E aí você fecha o looping, você abre o looping, você fecha o looping, não encerra, e você vai conversar com ela só no dia seguinte. E aí aquela coisa que você falou que queria perguntar, ela vai ficar curiosa. Então, ali você está estimulando nela a curiosidade sobre você, você está sendo mais misterioso. É como se você deixasse ela pensando em você durante esse tempo, pensando pelo menos no que ele vai falar. Exato. Você está estimulando a curiosidade, que é um dos desejos ocultos da mulher. É a curiosidade. Mulher é um bicho muito curioso, gente. Muito curioso. Entendeu? Demais. E, por último, e não menos importante, é você quebrar expectativas. Como assim? Se você tem sempre um comportamento previsível. Todo dia de manhã você manda bom dia. Todo dia. Todo dia de manhã tem lá o mesmo bom dia. Sei lá, chega um dia que você não manda aquele bom dia. Ou manda num horário diferente. Ou manda uma mensagem diferente. Então, é aquilo que você repete diariamente. A mulher ela já espera que você vai se comportar dessa forma. Você vai lá e muda o padrão de como você se comporta. E eu não estou dizendo para você, que você vai lá e vai se comportar de uma forma escrota. Não é isso, tá? Aqui são condutas que vão te moldando de uma forma a você ficar mais interessante, mais misterioso e que faz a mulher pensar em você. Por exemplo, isso aqui é muito atraente para a mulher. Ele está conversando com a mulher e, sei lá, vocês concordam em muitas coisas. Vários assuntos que vocês pensam parecido e tal. Só que isso é muito legal, você, de primeira, criar muita conexão, muita similaridade, né? Ou seja, a gente concorda em muita coisa, mas chegar em alguns pontos que você discorda. Porque, na maioria das vezes, o cara, quando ele tá conhecendo uma mulher que vê que tudo combina demais, qual é o medo? Se eu mostrar aqui que tem coisa que nós somos diferentes, pode ser que ela deixe de gostar de mim, porque afinal agora nós somos diferentes. E quando na realidade não. Contrário. É o contrário, porque quando o cara, ele chega e tem coragem de falar que discorda, de que pensa diferente, ou de que, vamos dizer, a mulher fez uma sugestão pra eles fazerem alguma coisa ali na noite, e ele chega e fala, olha, isso aí pra mim não faz sentido hoje, hoje eu quero ir dormir mais cedo, hoje eu não gosto desse tipo de ambiente, não é o tipo de música que eu curto, mas a gente pode ir em uma outra coisa. Colocar limites, se posicionar, isso é um ato extremamente atraente. Por quê? Porque a mulher olha e fala assim, caramba, esse cara, ele sabe quem ele é. Ele não tem medo de expressar as próprias vontades. Ele não tá na minha mão igual todos eles. Ainda mais mulher bonita, né, gente? Que ela tá acostumada a todos os caras babar ovo dela até secar a saliva e fazer todas as vontades dela. Então, quando o cara chega e se posiciona assim, ele mostra a personalidade dele. E ali, ele se torna extremamente atraente. Então, essa é uma boa atitude que faz uma mulher se apaixonar no cara. Porque ela começa a olhar pra ele assim, ó. Nossa, interessante. Uma admiração de baixo pra cima. E não como uma pessoa menor ou inferior, não. Mas dela ver que ele é grande, que ele não tá abaixo dela, como a maioria dos homens se colocam, sacou? É verdade, né? Ele tem posicionamento, ele Ele consegue ter firmeza ali, sem medo de perder.